Criaturas assustadoras e seres que podem parecer de outro planeta são avistados por pescadores mais frequentemente do que imaginamos. Os mistérios das profundezas são sempre algo que nos chamam a atenção, desde espécies ainda não descobertas até o avistamento de uma suposta sereia. No vídeo de hoje, veremos 15 das descobertas mais assustadoras em alto mar. O tubarão fantasma. Nas águas escuras e profundas ao largo da costa da Indonésia, um grupo de pescadores se deparou com uma criatura que parecia ter saído das páginas de um conto de fadas fantasmagórico. Ao puxarem suas redes, eles descobriram um tubarão de aparência bizarra, com olhos esbugalhados, um focinho peculiar e uma aparência sobrenatural que causou arrepios. Medindo impressionantes 90 centímetros de comprimento, era diferente de qualquer coisa que os pescadores já haviam visto. Sua pele translúcida e gelatinosa e seus olhos fixos e inquietantes davam a ele uma qualidade quase sobrenatural. Ao inspecionarem mais de perto, os pescadores notaram que o tubarão fantasma possuía um conjunto de mandíbulas retráteis, com dentes em forma de agulha, que podiam se estender para capturar presas desprevenidas. Essa adaptação única, combinada com sua aparência etérea, só aumentou o mistério e o fascínio da criatura. À medida que a notícia da captura fantasmagórica se espalhou, biólogos marinhos e entusiastas de tubarões se interessaram em estudar essa rara e enigmática espécie. Tubarões fantasmas, também conhecidos como quimeras, são criaturas que habitam as profundezas dos oceanos e têm vagado pelos mares da Terra por milhões de anos. Mas muito de sua biologia e comportamento ainda permanece um mistério. O peixe Freddy Krueger. Em dezembro de 2020, moradores de Krabi, na Tailândia, se viram cara a cara com uma criatura assustadora que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. Um pescador local havia capturado um peixe incomum que lembrava estranhamente Freddy Krueger, o infame assassino sobrenatural da franquia A Hora do Pesadelo. O peixe, medindo aproximadamente 50 centímetros de comprimento, tinha uma aparência enrugada e retorcida que evocava imagens da pele queimada e desfigurada de Krueger. Seu recurso mais impressionante, no entanto, eram seus olhos pretos em forma de pelotas, que pareciam encarar profundamente as almas daqueles que o observavam. Com a notícia da captura bizarra se espalhando, os moradores começaram a especular sobre a natureza da criatura. Alguns acreditavam que fosse uma manifestação do mal, um ser amaldiçoado que havia emergido das profundezas para aterrorizar sua comunidade. Outros, porém, buscaram uma explicação mais racional, recorrendo à comunidade científica para obter respostas. Após investigação, especialistas identificaram o espécime perturbador como uma espécie de peixe stargazer, conhecido por sua aparência incomum e espinhos venenosos. Stargazers são predadores de emboscada que se enterram na areia, aguardando que presas desavisadas nadem por perto, antes de lançar um ataque repentino. O fóssil vivo nas águas costeiras de Taiwan. Um grupo de pescadores se deparou com uma criatura que parecia ter saído diretamente de uma era pré-histórica. Suas redes capturaram um tubarão-duende monstruoso, com 4 metros e 70 centímetros de comprimento. Indo agora para Elan, onde pescadores pegaram uma criatura marinha peculiar chamada tubarão-duende, uma espécie que habita os oceanos da Terra há mais de 100 milhões de anos, ganhando o título de fóssil vivo. Os pescadores ficaram chocados com a aparência estranha do tubarão, com seu focinho alongado e achatado e suas mandíbulas protuberantes, repletas de dentes afiados como lâminas. No entanto, o que tornou essa captura ainda mais notável foi o fato de que o tubarão-duende estava grávido, carregando 6 filhotes em seu ventre. Inicialmente, os pescadores planejavam vender a captura única para um restaurante local, mas o Museu Oceânico de Taiwan interveio, reconhecendo a importância científica dessa espécie antiga. O museu adquiriu o tubarão como um espécime, garantindo que essa raridade fosse preservada para estudo e admiração futuros. Tubarões-duende raramente são encontrados por humanos, pois geralmente habitam profundidades entre 271 e 960 metros abaixo da superfície do oceano.
Acredita-se que eles sejam os últimos membros remanescentes de uma linhagem que remonta ao período Cretáceo, tornando-os uma valiosa janela para o passado pré-histórico da Terra. Lula rara. Em 2007, uma equipe no Mar de Ross, na Antártica, fez uma captura única na vida que entraria para a história. Ao recolherem suas redes, ficaram chocados ao descobrir uma lula colossal, a maior espécie de lula do planeta. Esta magnífica criatura, com seu tamanho enorme e natureza elusiva, nunca havia sido capturada viva antes nas câmeras. A equipe liderada pelo Dr. Steve O'Shea, um entusiasta apaixonado por lulas e biólogo marinho com mais de 20 anos de experiência no estudo dessas criaturas enigmáticas, cuidadosamente trouxe o gigante a bordo. Medindo impressionantes 10 metros de comprimento e pesando aproximadamente 500 quilos, este espécime era um verdadeiro gigante. As lulas colossais são conhecidas por habitar as águas escuras e profundas do Oceano Austral, onde travam batalhas épicas com predadores como as baleias cachalote. O Dr. Steve, que dedicou sua carreira a desvendar os mistérios que cercam esses gigantes, ficou maravilhado com o espécime diante dele. Ele comentou: "São os animais mais surpreendentes do planeta. Se você inventasse um animal, nunca criaria uma lula." A captura desta lula colossal não apenas forneceu valiosas percepções científicas sobre a espécie, mas também despertou o interesse público pelas misteriosas criaturas que habitam o fundo do oceano. O gigante do Ártico. Em abril de 2018, o renomado pescador e apresentador de TV Jeremy Wade embarcou em uma aventura gelada na desolada região do Ártico. Wade partiu para desvendar os segredos escondidos sob a espessa camada de gelo que cobria as águas congeladas. Ao abrirem um buraco no gelo, que tinha incríveis 90 centímetros de espessura, Wade e seu companheiro lançaram uma rede de 180 metros nas profundezas abaixo. Os dois homens trabalharam incansavelmente, enfrentando as temperaturas congelantes e as duras condições, enquanto aguardavam um sinal de vida das águas geladas. De repente, seus esforços foram recompensados quando sentiram um forte puxão na rede. Wade e seu guia começaram a puxar a captura, com a expectativa crescendo a cada momento. Quando a rede se aproximou da superfície, eles avistaram uma enorme sombra escura se debatendo dentro dela. Para sua surpresa, eles haviam capturado um raro tubarão da Groenlândia, uma espécie conhecida por habitar as águas profundas e frias do Ártico. Esse espécime, em particular, era um verdadeiro gigante, medindo impressionantes 2,40 metros de comprimento e pesando cerca de 318 quilos. No entanto, a empolgação foi atenuada pela constatação de que o tubarão estava gravemente ferido, devido à espessa camada de gelo e às condições extremas de seu habitat. Apesar de seus melhores esforços para devolver o tubarão à água, os danos eram severos demais e a majestosa criatura não resistiu aos ferimentos. A arapaíma gigante. Nas áreas remotas do rio Amazonas, um pescador solitário encontrou-se envolvido em uma batalha épica com um dos habitantes mais formidáveis do rio. Armado apenas com sua vara de pescar e um caiaque, o homem fisgou uma arapaíma gigante, uma espécie de peixe pré-histórico conhecida por seu tamanho e força imensos. A arapaíma, medindo incríveis 2,50 metros de comprimento e pesando impressionantes 130 quilos, era um verdadeiro monstro do rio. Suas escamas enormes, semelhantes a uma armadura, e seus músculos poderosos a tornavam um oponente formidável, capaz de lutar com força suficiente para testar até mesmo os pescadores mais experientes. À medida que a batalha se desenrolava, o pescador encontrou-se à mercê do gigantesco peixe, que se debatia e avançava pelas águas com uma força incrível. A força da arapaíma era tão grande que quase virou o caiaque do homem em várias ocasiões, deixando-o lutando para manter o equilíbrio e evitar que a linha se rompesse. Por horas, o pescador e a arapaíma travaram um duelo exaustivo, com nenhum dos dois disposto a ceder. Os braços do homem queimavam de fadiga e sua determinação foi testada repetidamente, enquanto o peixe gigante mergulhava nas profundezas lamacentas do rio Amazonas. Finalmente, após uma luta extenuante, o pescador saiu vitorioso, conseguindo puxar a colossal arapaíma para dentro de seu caiaque.
Ao contemplar a magnífica criatura, ele maravilhou-se com seu tamanho impressionante e a incrível força que ela havia demonstrado durante a batalha épica. O segredo profundo do dragão. No movimentado mercado de condado de Taong, no leste de Taiwan, um peixe peculiar chamou a atenção de todos. Apelidado de peixe-rei-dragão pelos locais, essa criatura incomum foi identificada por especialistas como o peixe-sapo armado, uma espécie que geralmente vive nas profundezas do oceano, entre 392 e 500 metros abaixo da superfície. A aparição do peixe-sapo armado no mercado foi um evento raro, com avistamentos anteriores registrados apenas em 2012 e 2013. Sua presença em Taong, uma década depois, despertou curiosidade e entusiasmo entre os frequentadores do mercado e entusiastas de peixes. Este peixe único é conhecido por suas escamas ósseas, semelhantes a uma armadura, e por sua aparência distinta, que o diferencia de outros habitantes das profundezas marinhas. No entanto, apesar de sua aparência intrigante, o peixe-sapo armado não é considerado uma captura valiosa para os pescadores, pois sua carne é escassa e pouco procurada. Especialistas acreditam que a aparição inesperada do peixe no mercado pode estar relacionada ao controverso método de pesca conhecido como arrasto de fundo, que envolve arrastar redes pesadas pelo fundo do mar, causando danos ecológicos significativos e trazendo involuntariamente criaturas das profundezas, como o peixe-sapo armado. Agora uma imagem que tem chamado a atenção na internet nos últimos dias. Pescadores capturaram em câmera algo que chocou o mundo inteiro. Poderia ser a evasiva sereia? Esta criatura mítica tem cativado a imaginação por séculos. E enquanto muitos alegam ter encontrado esses seres enigmáticos, sempre faltou uma evidência concreta. No entanto, eventos recentes no Oceano Índico, perto da Austrália, reacenderam o debate. Pescadores na região relataram um avistamento chocante de uma criatura com a cabeça e o torso de uma mulher que se fundiam perfeitamente com a cauda de um peixe. Apesar de suas tentativas de capturar a criatura, ela se mostrou ágil demais, desaparecendo nas profundezas em questão de segundos. Será que esse avistamento é realmente de uma sereia ou apenas um elaborado trote? Deixe sua opinião nos comentários. O bagre de duas cabeças. Em abril de 2020, pescadores no sudeste da Ásia ficaram perplexos ao capturar um bagre com uma anomalia impressionante. Duas cabeças completamente formadas, uma de cada lado do corpo. A captura bizarra rapidamente ganhou atenção nas redes sociais, com espectadores e pesquisadores admirados pela incrível capacidade de sobrevivência do peixe, apesar de sua anatomia incomum. O bagre, que parecia ser um gêmeo siamês, tinha duas cabeças distintas, cada uma com seu próprio conjunto de olhos, boca e brânquias. Essa rara condição, conhecida como poliacefalia, ocorre quando um embrião começa a se dividir em gêmeos idênticos, mas não se separa completamente durante o desenvolvimento. Embora animais poliafálicos normalmente não sobrevivam muito tempo após o nascimento, esse bagre de duas cabeças desafiou as probabilidades, conseguindo crescer e atingir um tamanho que permitiu sua captura pelos pescadores atônitos. Sua sobrevivência é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da natureza, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. A descoberta desse bagre único despertou o interesse de cientistas e geneticistas, ansiosos para estudar os fatores que podem ter contribuído para seu desenvolvimento e sobrevivência notáveis. O peixe do deserto. Em dezembro de 2023, um vídeo hipnotizante surgiu no TikTok, capturando a atenção de espectadores ao redor do mundo. As imagens mostravam um peixe armado, uma espécie normalmente encontrada nos rios da América do Sul, navegando pelas dunas de areia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do Brasil. Essa adaptação notável deixou os espectadores impressionados e levantou questões sobre as incríveis habilidades de sobrevivência do peixe em um ambiente tão improvável. O peixe armado, conhecido por suas placas ósseas que cobrem seu corpo, foi visto atravessando a paisagem arenosa, aparentemente indiferente às condições áridas do deserto. Especialistas acreditam que esses peixes evoluíram para cruzar as dunas
em busca da próxima lagoa formada pelas chuvas sazonais. Uma jornada crucial para sua sobrevivência. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é conhecido por sua paisagem única, com uma vasta extensão de dunas de areia intercaladas com lagoas de água doce cristalina. Essas lagoas se formam durante a estação chuvosa, que geralmente vai de janeiro a junho, e fornecem um habitat temporário para uma diversa variedade de vida aquática, incluindo o peixe armado. À medida que a estação seca chega e as lagoas começam a evaporar, o peixe armado deve embarcar em uma jornada perigosa através das dunas para encontrar o próximo corpo de água adequado. Sua capacidade de navegar nesse ambiente hostil é um testemunho de sua notável adaptabilidade e resiliência. Lampreia. Eric Osinski, um residente de Nova York, estava ansioso por uma viagem de pesca relaxante com seu filho no Lago Champlain. Mal sabia ele que o dia tomaria um rumo bizarro quando eles fisgaram uma criatura que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. A dupla pai e filho saiu com a esperança de pegar algumas saborosas trutas, mas em vez disso, se deparou com uma criatura assustadora, semelhante a uma enguia, conhecida como lampreia, medindo aproximadamente 1,5 metros de comprimento. A aparência da lampreia foi suficiente para arrepiar até o pescador mais experiente. As lampreias são peixes primitivos, sem mandíbula, que existem há mais de 360 milhões de anos. Elas são conhecidas por suas bocas circulares, semelhantes a ventosas, cheias de fileiras de dentes afiados. Essas criaturas parasitas usam suas bocas para se fixar em outros peixes, raspando sua carne e se alimentando de seu sangue. "Ah, está realmente grudada aí", comentou Osinski. Ao inspecionar mais de perto, Osinski notou que a boca da lampreia era particularmente grande e cheia de um número perturbador de dentes. Sua pele era manchada e viscosa, adicionando à sua aparência grotesca. O peixe-lanterna. Nas águas tropicais quentes dos oceanos do mundo, um grupo de peixes peculiares ilumina as profundezas com suas lanternas embutidas. Esses peixes, apropriadamente chamados de peixe-lanterna, são pequenos, raramente ultrapassando 35 centímetros de comprimento. Mas sua adaptação única os tornou objeto de fascínio para cientistas e entusiastas de aquários. Os peixes-lanterna são caracterizados pela presença de órgãos especializados localizados abaixo de seus olhos, que abrigam bactérias bioluminescentes. Essas bactérias produzem uma luz azul constante, que o peixe pode usar a seu favor, tanto para atrair presas, quanto para afastar predadores. A bioluminescência emitida por esses órgãos só é visível nas profundezas escuras do oceano, onde a luz é escassa. Sabe-se que os peixes-lanterna habitam águas tão profundas de aproximadamente 10 mil metros, onde seus órgãos brilhantes proporcionam um espetáculo hipnotizante que se destaca contra a escuridão profunda. Durante o dia, os peixes-lanterna se escondem nas profundezas, longe de predadores potenciais. Quando a noite cai, eles se aventuram para caçar, usando seus órgãos bioluminescentes para atrair pequenos crustáceos e outras presas. O brilho azul fantasmagórico também serve para confundir e deter predadores, tornando difícil para eles se concentrarem em um único alvo. Notavelmente, os peixes-lanterna têm a capacidade de controlar a intensidade de sua bioluminescência, ligando-a e desligando-a conforme necessário. Essa adaptação permite que eles se comuniquem entre si, potencialmente usando suas luzes piscantes para sinalizar perigo, atrair parceiros ou coordenar movimentos em grupo. O peixe com aparência de vampiro. Nas águas mornas do Caribe mexicano, um grupo de pescadores se deparou com uma criatura que parecia ter saído diretamente de um conto de horror gótico. Suas linhas de pesca haviam fisgado um peixe-gatilho dentado, uma espécie conhecida por seus dentes poderosos em formato de bico. No entanto, este espécime em particular tinha um conjunto de presas avermelhadas, parecidas com as de um vampiro, que se projetavam de suas mandíbulas, dando-lhe a aparência de um predador sedento de sangue. Os pescadores, com décadas de experiência navegando pelas águas da região, ficaram atônitos com a aparência assustadora do peixe-gatilho. Seus dentes afiados e voltados para fora,
combinados com sua coloração avermelhada, faziam parecer que ele acabara de devorar a carne e o sangue de sua presa. Peixes gatilho dentados são conhecidos por suas mandíbulas poderosas e comportamento agressivo, que usam para esmagar as conchas duras de crustáceos e moluscos. Seu arranjo dentário único, com dentes que se projetam para fora, mesmo quando suas bocas estão fechadas, permite que eles agarrem e pulverizem suas presas com eficiência. Uma pérola gigante. Em 2006, a vida de um pescador filipino tomou um rumo inesperado quando ele descobriu um tesouro escondido nas profundezas do mar de Palawan. Enquanto procurava abrigo de uma tempestade perto da ilha, o pescador notou algo incomumente pesado preso à âncora de seu barco. Curioso, ele mergulhou para investigar, apenas para encontrar uma enorme ostra abrigando uma pérola de tamanho e beleza inimagináveis. O pescador, sem saber do imenso valor da pérola, manteve sua descoberta escondida debaixo de sua cama por 10 anos. Somente em 2016, após um incêndio forçá-lo a sair de sua casa, ele decidiu confiar a pérola ao escritório local de turismo, esperando compartilhar sua maravilha com o mundo. A equipe do escritório de turismo ficou impressionada com o tamanho e peso da pérola, medindo impressionantes 66 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e pesando incríveis 34 quilos. Esta magnífica gema facilmente superou todos os recordes conhecidos. Sua descoberta causou um grande impacto no mundo das joias raras e capturou a imaginação de pessoas ao redor do globo. Especialistas estimaram a idade da pérola em cerca de 600 anos, formada dentro da ostra gigante ao longo de séculos de crescimento. Seu valor também era nada menos que impressionante, com avaliadores sugerindo um preço superior a 100 milhões de dólares, tornando-a uma das pérolas mais caras do mundo. A mensagem em uma garrafa. Em um mundo onde a comunicação instantânea está a apenas um clique de distância, a ideia de enviar uma mensagem em uma garrafa pode parecer uma noção romântica de uma era passada. Mas, para um pescador aposentado na França, uma mensagem em uma garrafa de décadas atrás, lançada das costas de Cape Cod por um jovem estudante aprendendo sobre correntes oceânicas, foi descoberta. Este modo aparentemente ultrapassado de comunicação transformou-se em uma notável história de coincidência e conexão humana. Em agosto de 2021, um pescador aposentado de 71 anos chamado Hubert Arro fez uma incrível descoberta enquanto caminhava por uma praia em Les Sables-d'Olonne, na França. Ele encontrou uma mensagem em uma garrafa que havia sido lançada ao mar quase um quarto de século antes por um estudante americano do ensino fundamental chamado Ben Lyons, em 1997, como parte de um projeto de ciência sobre correntes oceânicas. Ben e seus colegas escreveram cartas, as selaram em garrafas e as lançaram ao Atlântico. Em sua carta, Ben pedia a quem encontrasse a garrafa que preenchesse um questionário e o devolvesse à sua escola em Sandwich, Massachusetts. Contra todas as probabilidades, uma das garrafas de Ben conseguiu sobreviver à vasta extensão do oceano, viajando mais de 5.300 quilômetros antes de chegar à costa francesa. Comovido pelo pedido da criança, Arro preencheu o questionário e o enviou de volta à escola. Quando Ben Lyons, agora adulto, soube que uma de suas garrafas perdidas havia sido encontrada, ele ficou surpreso e emocionado. Seu experimento de ciências infantil havia se completado, atravessando décadas e continentes, tudo graças à gentileza e curiosidade de um estranho do outro lado do oceano. A estrela sexta. Nas águas tropicais quentes da costa de Singapura, um pescador chamado Ali Hanan Boom recentemente fez uma descoberta surpreendente. Ao recolher sua captura das profundezas, ele se viu frente a frente com uma criatura que parecia ter saído das páginas de um romance de ficção científica. Com seus longos braços esguios e aparência de outro mundo, a criatura rapidamente chamou a atenção de biólogos marinhos e curiosos. Especialistas do Discovery Channel identificaram o misterioso ser como uma estrela sexta, um parente próximo da estrela do mar comum, conhecido por suas incríveis habilidades regenerativas e capacidade de crescer até tamanhos enormes. Algumas espécies de estrela sexta
podem ter braços que se estendem por até 1 metro de comprimento, com um diâmetro total de quase 2 metros, tornando-as uma das maiores criaturas semelhantes a estrelas do mar no oceano. Apesar de seu tamanho e aparência impressionantes, relativamente pouco se sabe sobre o comportamento e a ecologia desses habitantes das profundezas, que geralmente são encontrados ancorados em rochas ou outras superfícies duras nas águas escuras do abismo. E aqui chegamos ao fim da nossa lista. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.